um tema que me foi trazido, me foi indicado pelo professor Igor, um tema bastante interessante que diz respeito à responsabilidade de sócios administradores por dívidas tributárias. Eu tenho ali eu organizei alguns slides e neles eu vou tentar abordar os principais temas que dizem respeito a essa matéria. Primeiramente, é importante nós observarmos que a execução fiscal ela tem uma peculiaridade, ela apresenta uma peculiaridade que a diferencia de todas as demais execuções, que diz respeito ao título que fundamenta essa execução. Nas execuções que relativas aos créditos de natureza não tributária, o título executivo que a fundamenta normalmente torna necessária a aceitação do devedor quanto à existência do débito. Então, no momento em que eu vou fazer uma execução que seja relativa a uma nota promissória, por exemplo, para que essa nota promissória seja válida e passível, portanto, de uma execução que a tenha por objeto, é absolutamente imprescindível que haja uma aceitação por parte do devedor, sem o que o título não pode ser objeto de execução. Na execução fiscal, e o professor Sacha faz menção a isso em um dos seus inúmeros pareceres, há uma exceção em relação a isso. É o próprio credor quem emite o título que será objeto da execução fiscal, de execução. E esse título independe da aceitação do credor, do devedor, em relação à sua validade, em relação à sua exatidão. Daí é que o processo, acho que os slides também. Sim. Bom, vamos continuando então. O processo administrativo fiscal, ele exerce uma função de legitimação desse título executivo. Já que não há necessidade de uma expressa citação por parte do devedor quanto à correção do título, o processo administrativo exerce essa função de exatamente fazer com que o título executivo tenha, sim, legitimidade para fundamentar a execução. O processo administrativo, nós sabemos, está eivado de inúmeras peculiaridades que o tornam muito frágil no nosso direito brasileiro. Nós temos, em primeiro lugar, nos tribunais administrativos, um presidente que é sempre indicado pela Fazenda Nacional, que é parte nesse processo. Então, em qualquer caso de empate, o contribuinte já sai perdendo, porque o presidente do Conselho tem o voto de Minerva e ele certamente decidirá, como faz efetivamente, na maioria dos casos, votando pelo fisco, não pelo contribuinte. Existem limitações no que dizem respeito à abordagem de temas que tenham natureza constitucional. Os tribunais administrativos não aceitam que questões que tenham natureza constitucional sejam examinadas pelo processo administrativo, que, a meu ver, traz à mesa uma questão de natureza de inquestionável cerceamento de direitos de defesa por parte do contribuinte. Enfim, são milhões de questões relativas ao processo administrativo que enfraquecem esse instituto, a possibilidade de defesa do contribuinte pela utilização do processo administrativo. Mas é ele quem efetivamente legitima o título executivo. Então, existe aqui uma importância que é fundamental do processo administrativo como fundamentador do título executivo fiscal. Essa é a premissa que eu quero estabelecer, porque eu voltarei a ela no final da minha exposição, no que diz respeito à responsabilização
os administradores. Vamos ver agora os dispositivos que tratam dessa matéria. A responsabilização dos sócios e administradores, a responsabilização de ambos está prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, que tem a redação que os senhores veem no quadro. Ali se estabelece, em primeiro lugar, quem pode ser responsável pelos créditos tributários que tenham sido lançados contra as pessoas jurídicas. São os administradores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, isso no inciso 3º, e no inciso 1º, as pessoas que estejam referidas no artigo anterior, que é o artigo 134. As pessoas, entre todas as pessoas elencadas nesse dispositivo, a que merece a nossa atenção é a que se refere aos sócios no caso de liquidação de sociedades de pessoas. Reparem que não é qualquer sócio que pode ser responsabilizado. É somente o sócio, em primeiro lugar, de sociedade de pessoas, em segundo lugar, que esteja em processo de liquidação. Um sócio que não exerça poderes de gerência em todas as demais das sociedades das demais de natureza diversa não poderão ser, ou consequentemente, responsabilizados pelo crédito tributário da pessoa jurídica da que são sócios. Portanto, são essas duas pessoas que têm possibilidade de ser responsabilizadas por crédito tributário devido por pessoa jurídica. Mas não é em qualquer circunstância. O caput determina as circunstâncias em que essas pessoas poderão ser trazidas ao processo. São elas, desde que tenham praticado essas pessoas atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Essas são as circunstâncias que determinam a possibilidade da responsabilização dos sócios, naquelas circunstâncias, sócios de pessoas, de sociedade de pessoas, em processo de liquidação, ou de administradores, terão que ter agido contrariamente à lei ou com excesso de poderes. Esses são os requisitos. A natureza dessa responsabilidade, se ela seria solidária, se ela seria subsidiária ou se ela seria substitutiva, nós podemos ver que na jurisprudência do STJ há precedentes para todos os gostos. Nós temos, eu selecionei alguns aqui, a súmula 430, por exemplo, que trata da questão do inadimplemento da obrigação tributária, o fato do não pagamento do tributo poder gerar ou não a responsabilização do administrador. Vejam bem, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Portanto, na súmula, o STJ pressupõe que essa responsabilidade seja de natureza solidária. Já no precedente da primeira sessão, no RESP 101.728, os senhores veem aqui na tela, diz o seguinte: a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios. Já em outro precedente, agora da primeira turma, disse que esta Corte Superior de Justiça afirmou compreensão de que a responsabilidade tributária substitutiva, prevista no artigo 135, do inciso 3º do Código Tributário Nacional, atribuiu ao sócio-gerente, ao administrador ou ao diretor da empresa comercial, exige essa questão de vista cansada é um problema. Eu li aqui, não é mais fácil. Exige prova da prática de atos derivados de vícios. Portanto, nós temos precedentes para todos os lados. E se nós formos para a doutrina, nós também temos divergências. Sabe? O professor Hugo de Brito Machado, por exemplo, entende que o fato de não haver lei que retire a responsabilidade da pessoa jurídica, no caso de responsabilização do administrador, faz com que essa responsabilidade seja solidária. Ele entende que só haveria a possibilidade de haver uma responsabilidade substitutiva por parte do administrador, ou seja,
que retiraria a responsabilidade da pessoa jurídica se houvesse lei expressa que assim determinasse. É o que nós vemos aqui, no final no último parágrafo desse texto que eu retirei da sua obra. Pela mesma razão que se exige dispositivo legal expresso para atribuição de responsabilidade a terceiro, também se há de exigir dispositivo legal expresso para exigir a responsabilidade, para excluir a responsabilidade do contribuinte. Portanto, para o professor Hugo de Brito Machado, trata-se sim de uma responsabilidade solidária. A professora Isabel entende de forma diversa. Ela entende que a redação do artigo 135 conduz à interpretação de que nós estaríamos diante de uma responsabilidade substitutiva, em que seria pessoalmente responsável o administrador e a sociedade, nessa pessoa jurídica contribuinte, no caso, da qual o administrador, em cujos quadros o administrador pertence, ela estaria excluída de responsabilização. Vejam o último parágrafo também. Já o artigo 135 transfere o débito nascido em nome do contribuinte exclusivamente para o responsável, que o substitui, inclusive em relação às hipóteses mencionadas no artigo 134. E nós temos ainda uma terceira hipótese, ou uma terceira interpretação doutrinária, que é do professor Leandro Paulsen, em que essa responsabilidade poderia ser solidária caso se comprovasse o aproveitamento por parte da pessoa jurídica do valor que conseguiu subtrair do recolhimento aos cofres públicos, haver um interesse por parte da pessoa jurídica naquele ato praticado pelo administrador. Fora dessas hipóteses, somente o administrador seria passível de responsabilização pelo crédito tributário. Essa, portanto, é a divergência no que diz respeito à natureza da responsabilidade de que nós estamos tratando. Antigamente, a definição a responsabilização dos administradores, ela nascia sem qualquer justificativa. Simplesmente, ao ser lavrada a CDA, indicava-se o contribuinte, não só o contribuinte, como os administradores, os sócios e os procuradores, o que causava um problema enorme para nós, advogados, representantes de pessoas jurídicas que eram sócios da sociedade que era autuada, contra quem o crédito tributário havia sido lançado. Né? Isso é um absurdo completo. Com o advento da portaria número 180, de 2010, houve a necessidade de fundamentação do porquê que o administrador ou o sócio estariam sendo responsabilizados pelo crédito tributário. Ter-se-ia que mostrar que um daqueles pré-requisitos elencados no artigo 135 estariam presentes. Ou seja, a infração à lei ou agir com excesso de poderes. Sem essa demonstração, a CDA não poderia mais, como efetivamente não pode, mais dela constar o nome desses administradores ou desses sócios. Havia uma ressalva no que diz respeito a débitos previdenciários, porque uma lei determinava, uma lei elevada de absoluta inconstitucionalidade, determinava que em relação a esses débitos, os sócios e os administradores já seriam responsáveis, independentemente do preenchimento dos requisitos do artigo 135. Mas o Supremo Tribunal Federal cuidou dessa questão e entendeu que essa norma seria inconstitucional. A portaria número 2284 de 2010, ela estende esse entendimento à lavratura de autos de infração. Então, no momento em que houver um auto de infração, ele não pode ser simplesmente lavrado contra um administrador ou sócio
sem que haja essa fundamentação. Isso, na verdade, essa portaria, ela seria dispensável, porque o auto de infração, que é a espécie de natureza lançamento, ela em si tem que ser fundamentada sob pena de ser nulo, sob pena de o crédito do lançamento, do crédito tributário decorrente do lançamento ser nulo de pleno direito. Qual é o efeito da inclusão no CDA? Houve, por parte da jurisprudência, um importante papel que diz respeito a quais seriam os efeitos da inserção do nome do administrador ou do sócio na CDA. E esses efeitos variam se esses nomes foram incluídos na CDA desde a origem, desde o momento em que a CDA foi emitida, a certidão de dívida ativa foi emitida, ou se houve posteriormente um redirecionamento, na medida em que houve, posteriormente à emissão da CDA, houve a constatação de alguma ilegalidade que tenha sido praticada por esse administrador. O que a jurisprudência entendeu foi que, se a indicação do sócio ou do administrador ela é feita desde o início, desde a sua origem, o ônus da prova de que as infrações referidas no artigo 135 foram praticadas é da Fazenda Nacional. Desculpa. Se é feita desde a origem, o ônus da prova é do administrador. Se é feito um redirecionamento, ou seja, a execução se inicia contrariamente ao contribuinte, depois há um redirecionamento para o administrador ou para o sócio, nessas hipóteses, o ônus da prova é da Fazenda. Essa foi a principal determinação que diz respeito aos efeitos da inclusão na CDA, que determina essa importante regra que diz respeito a quem caberá produzir provas no sentido de que houve ou não ilegalidade. Se vem desde a origem, é do administrador ou do sócio. Se houve redirecionamento, é da Fazenda Nacional. Agora, a pergunta é, o que é considerado infração à lei? Os senhores entenderiam que o mero não pagamento de tributo poderia ser considerado uma infração à lei para esses fins do artigo 135? Porque, para fins gerais, óbvio que se a lei determina o pagamento de tributo e não há um pagamento de tributo, houve uma prática, um comportamento que não é aquele previsto em lei, portanto, configuraria uma ilegalidade. Mas, para esses fins de responsabilização do administrador, os senhores consideram razoável que o mero não pagamento pudesse responsabilizar? Principalmente numa sociedade como a nossa, em que paira uma absoluta insegurança jurídica em relação aos mais diversos temas de direito tributário. Nós mesmos, sócios de escritórios, de advocacia, fomos vítimas da questão do COFINS sobre sociedades profissionais. Decisão de um tribunal para um lado, decisão de outro, sem regular os efeitos da decisão, e milhões de outras situações. Local da prestação para fins de ISS, crédito, correção monetária de crédito ICMS, que já teve uma posição do Supremo para um lado para o outro. Eu tenho aqui a lista enorme delas, eu vou poupá-los disso. Mas é de uma absoluta insegurança jurídica. E em todas essas situações, quem adotou, inclusive, posicionamento no sentido da jurisprudência que prevalecia à época, praticou essa infração de não pagar tributo. Não pagando tributo numa situação dessa, poderia levar à responsabilização do administrador? A mim me parece absurdo. Mas o STJ, num primeiro momento, entendeu que sim. Eu cito aqui um recurso especial, o 34429, do ministro César Rocha, em que se diz com todas as letras. Olha aqui. O sócio-gerente de uma sociedade limitada é responsável, pois que age com violação à lei, o sócio-gerente que não recolhe os tributos devidos. Depois houve uma evolução dessa jurisprudência, e a jurisprudência que atualmente prevalece no STJ é no sentido que dispõe a súmula 430,
Eu até já citei uma parte dela no momento em que eu tratei da questão da natureza jurídica da responsabilização. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilização do sócio-gerente. Aqui me parece que prevaleceu o bom senso. A infração à lei mais comum no que diz respeito à responsabilização do sócio é aquela que diz respeito à dissolução irregular de sociedade. E aqui eu trago uma ponderação muito importante da professora Isabel, quando ela tratou da questão da possibilidade, exatamente do que eu acabei de me referir, do não pagamento configurar ou não a possibilidade da responsabilização dos administradores. Se nós formos ver a redação do dispositivo, a literalidade da redação, ela fala que o ilícito é configurado por atos praticados com excesso de poderes. Esses atos resultam em obrigações tributárias. Repare só, obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Ou seja, os atos praticados, os atos ilegais, eles devem preceder as obrigações tributárias. Por isso que ela dizia, o pagamento é algo que extingue a obrigação. Então, esse ato não pode ser considerado ilegal, porque dele não resulta nenhuma obrigação tributária. Pelo contrário, ele extingue uma obrigação tributária. Para a mesma coisa se aplica à dissolução irregular. No momento em que eu dissolvo irregularmente uma sociedade, a partir daquele momento, a sociedade não pratica mais ato algum. Portanto, não há nenhuma obrigação tributária que seja resultante desse ato. Eu acho que o raciocínio desenvolvido pela professora Isabel, ele se aplica em gênero, número e grau a essa situação da dissolução irregular. Nunca vi esse tema sendo tratado nos tribunais, por isso eu não tenho precedentes que o fundamentem. A demonstração da dissolução irregular pela súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, ela se configura uma mera não comunicação pelo administrador da mudança de um endereço A para um endereço B. Ou seja, uma mera formalidade pode acarretar essa grave consequência, que é a possibilidade de responsabilização do administrador. Isso está sumulado pelo STJ. Uma outra questão interessante é a seguinte: vamos imaginar uma mudança na administração. Eu tenho o administrador A no momento em que o tributo deixa de ser pago em razão de alguma ilegalidade efetiva que tenha sido praticada por esse administrador A. Muda o administrador e passa a ser o administrador B. Então, você quer simplificar a hipótese. Simplesmente o administrador A não paga o tributo. Muda-se o administrador B dissolve irregularmente a sociedade. Temos dois administradores, um no momento do fato gerador, do tributo que se vai cobrar, e o outro no momento em que a ilegalidade é praticada. Como fica a questão da responsabilização nesse caso? Eu responsabilizo o administrador que exercia suas funções na época em que o fato gerador ocorreu, ou eu responsabilizo o administrador que estava na sociedade no momento em que a dissolução ocorreu? O STJ tem um precedente que determina... Olá. Tudo bem? Determina a necessidade de que esse administrador esteja nos dois momentos. Ele tem que estar no momento da ocorrência do fato gerador e no momento em que o ato ilegal é praticado. A mim, me parece que o absurdo seria responsabilizar
o administrador que estivesse exercendo suas funções somente no momento da ocorrência do fato gerador. Ele deixou de pagar um tributo, quando é que ele ia imaginar que ele seria substituído por um outro, e esse sim iria praticar um ato ilegal que traria a possibilidade de responsabilização? Agora, responsabilizar aquele que pratica a ilegalidade não me pareceria tão absurdo. Mas o STJ foi além. Para responsabilização, é necessário que o administrador esteja exercendo suas funções no momento em que há o não pagamento do tributo e no momento em que a infração é praticada. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça. Outra questão diz respeito ao prazo prescricional para que haja o redirecionamento de uma execução fiscal, que é proposta inicialmente contra a pessoa jurídica, contribuinte do imposto. Qual seria o prazo prescricional? Qual seria a data a partir da qual o prazo prescricional para se atingir o administrador passaria a ocorrer? Jurisprudencialmente houve uma divergência no que diz respeito a esse aspecto. Num primeiro momento, entendeu-se o seguinte: com o despacho que ordena a citação do contribuinte, interrompe-se a prescrição. E a partir daquele momento, haveria uma prescrição intercorrente para que houvesse a citação do administrador. Então ela passaria a ocorrer, seria de 5 anos, e passaria a ocorrer a partir do momento em que houvesse esse despacho. E houve uma posição da segunda turma que aplica o princípio da accionata, segundo o qual esse prazo prescricional começaria a ocorrer a partir do momento em que houvesse a lesão, que houvesse a prática do ato legal, a dissolução irregular, por exemplo. E somente a partir dali é que começaria a correr o prazo prescricional para que a Fazenda fosse atrás do administrador, pudesse incluí-lo na CDA. Essa questão, havia um posicionamento divergente por parte da jurisprudência, e agora a primeira sessão está analisando um caso em que essa divergência será solucionada. Por enquanto, há 2 votos no sentido de que o princípio da accionata prevaleceria, ou seja, no momento em que houver a lesão, esse momento define o termo a partir do qual se conta o prazo prescricional, para que o administrador possa ser objeto de execução fiscal, e um voto pela prescrição intercorrente, ou seja, esse prazo se contaria a partir do despacho. Hoje de manhã eu conversava com o professor Igor a respeito de um tema que muito provavelmente seria tratado aqui pelo professor Lívio, que trataria da questão de desconsideração da pessoa jurídica e como se daria a contagem de prazos em relação nessas circunstâncias em que há uma desconsideração da pessoa jurídica e a possibilidade de responsabilização do administrador numa circunstância como essa. E ele fez referência a um interessante precedente do STJ, o RESP 1180714, que não tratava de matéria tributária. Ela tratava daquele dispositivo do Código Civil que permite a desconsideração da pessoa jurídica quando há elementos que fundamentem essa confusão, ou quando haja confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa do seu sócio. E o STJ entendeu, eu até tirei aqui, fiz uma breve transcrição desse acordo. O STJ entendeu que se trataria de um direito potestativo e, em decorrência disso, seria imprescritível. Não haveria prazo. Reparem que essa matéria, apesar do precedente tratar de uma questão não tributária, ela é plenamente aplicável
a uma situação tributária em que haja essa desconsideração. Porque pode-se entender que houve a desconsideração, em função disso, houve também a prática de atos ilegais por parte do administrador, e ele, portanto, poderia ser, sim, incluído na CDA, a execução ser redirecionada a ele, e, em razão disso, poderia surgir a questão da contagem de prazo. Acho que o próprio acórdão responde à possibilidade, a essa questão relativa à possibilidade de socorrer. Porque ele diz aqui em determinado trecho o seguinte: relativamente aos direitos potestativos, como eu disse, foi isso que fundamentou a possibilidade do direito ser imprescritível, o direito de se redirecionar a execução pelos administradores. Ele diz o seguinte: relativamente aos direitos potestativos, para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, reparem, isso aqui é o que demonstra a diferença do direito privado para o direito tributário. No nosso, eu vou continuar lendo, só para complementar. A necessidade de prazo especial prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Ele se baseou, portanto, o STJ, na premissa de que não há um prazo especial determinado nas relações privadas. Na inexistência dessas regras, prevalece a perpetuidade. O professor Hildo, ele vai um pouco mais além para dizer o seguinte, que direito potestativo é direito sem pretensão. E, nesse caso, haveria, sim, uma pretensão, que é exatamente a de fazer a cobrança do débito que precede a essa desconsideração da pessoa jurídica. Mas ele diz o seguinte: olha, mas mesmo nessas circunstâncias, no Código Tributário Nacional, nós temos, sim, prazos de decadência e de prescrição perfeitamente determinados na lei complementar. Então, não há que se falar na aplicação desse precedente à matéria tributária em razão da determinação expressa desses prazos na própria lei complementar. De qualquer maneira, eu já adianto que essa será a matéria objeto da coluna Consultor Tributário, da qual faz parte aqui o nosso dileto Roberto Luxtrado. Na próximo artigo que será publicado, o professor Igor tratará desse tema com o brilho que lhe é peculiar. Agora eu vou para a questão que, a meu ver, é central aqui. É a questão da necessidade de que, previamente ao redirecionamento, tenha havido a possibilidade de o administrador se defender no processo administrativo. Daí a menção que eu fiz no início da palestra ao fato de que o processo administrativo é que, no direito tributário, legitima a certidão de dívida ativa numa situação em que o título que fundamenta a execução ele é expedido sem qualquer concordância por parte do devedor. Repito o que disse no início da minha exposição. O título executivo fiscal, ele se difere dos demais exatamente por causa disso. Porque nos demais títulos de natureza privada, há expressa concordância do devedor quanto à existência do débito. Na certidão de dívida ativa não há isso. Ela é expedida pela União Federal completamente à revelia da vontade do devedor. Então, o processo administrativo fiscal, ele é o que efetivamente legitima o título executivo, que fundamenta a execução. Se nós formos ver o próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional, que trata do lançamento, determina com todas as letras que, quando determina a natureza desse lançamento, que uma das funções do lançamento é exatamente identificar o sujeito passivo. O sujeito passivo, como todos nós sabemos, é contribuinte irresponsável. Então, o lançamento que dá origem ao crédito tributário e que necessariamente passa pelo processo administrativo fiscal, ele deve indicar quem será o sujeito passivo. Aqui, para mais uma vez citar os mestres, eu cito o professor Sérgio Calmon,
em que, com todas as letras, ele diz: as provas de culpa e dolo, requisitos do artigo 135, devem ser previamente apuradas, jamais no interior do processo de execução, que, como sabido, não é processo de cognição, mas de realização de direitos líquidos, certos e exigíveis. Daí a insuprimibilidade do processo administrativo em matéria fiscal e do autocontrole do ato administrativo pelo Estado de administração nos quadros de um processo democrático de direito. Portanto, o processo administrativo fiscal é de absoluta necessidade. E interpretação diversa, vejam o que ocorre com um redirecionamento. Não um simples redirecionamento que gerará um processo burocrático de defesa do administrador. A partir desse momento, ele estará inscrito no CADIM, na lista de devedores e com todas as consequências que decorrem desse ato. Vou acabar já, nesse minuto. Então, essa questão, essa é a grande mensagem que eu gostaria de passar no que diz respeito a esse tema, que eu acho que é uma evolução que nós ainda não experimentamos. Já experimentamos algumas evoluções no que dizem respeito a esse tema. A questão da necessidade de fundamentação prévia do administrador que é responsabilizado, a impossibilidade de a responsabilização do administrador pelo mero não pagamento de tributo, mas eu acho que ainda falta esse passo a mais que espero seja dado pelo Superior Tribunal de Justiça nessa divergência do RESP 1131069, que se determine a necessidade de que haja o administrador cuja responsabilização se determina tenha previamente tido a oportunidade de se defender no processo administrativo tributário. Um bom dia a todos.